vídeo de hoje vai ser sobre paginação. Sempre que você quiser me fazer uma pergunta, é só colocar aquela hashtag trocando ideia aqui nos meus vídeos ou nos vídeos do Esquadrão de Senza. Sabe que eu já fiz um vídeo sobre paginação, né, aqui no canal, mas foi bem no comecinho, acho que no primeiro mês aqui do canal. Então não precisa assistir não, eu tava muito envergonhada. Bom, continuo com vergonha, né, mas melhorei um pouquinho. A primeira pergunta foi da Maria. Como você decide a paginação? Tem algum critério? Olha só, Maria, pra cada projeto é um caso diferente, é uma paginação diferente. O critério que eu costumo usar é o maior aproveitamento possível das peças e deixar sempre os recortes mais escondidos também possível. Embaixo de mobiliário, no canto, no caso do banheiro, por exemplo, você pode deixar o recorte embaixo do vaso e do gabinete ali da sua bancada, sabe? Na sala, por exemplo, você pode deixar o recorte embaixo de um sofá, ou se você tem, né, uma parede que não tem mobiliário, que vai servir mais como passagem, circulação, você deixa as peças inteiras ali. Eu fiz isso num vídeo que eu fiz recente do apartamento 2502. Eu não comecei com a primeira peça na porta, como geralmente as pessoas usam como regra, né, de paginação. Então a primeira peça você coloca ali na entrada e segue pro resto do ambiente. Por que essa regra não funcionou lá? Porque a gente tinha um dente ali do lavabo e ia acabar ficando um recorte no meio da sala. A circulação principal ali do apartamento ia ficar cheia de recorte. Então eu preferi deixar o recorte na porta e essa circulação com as peças inteiras. Por isso que eu tô falando que cada caso é um caso. Eu filmei esses dias também a instalação do piso de madeira, o comecinho da instalação no apartamento da Cozinha Monet, sabe? Lá a gente tá fazendo uma paginação tipo dama, com taco maciço. Varrendo ali, a poeira tá subindo. Mas eu vou comentar da paginação aqui. Essa é a porta do hall do elevador. Na teoria, a gente sempre começa um piso, primeiro canto, vamos chamar assim. Só que se a gente soltasse o taco de lá, o que ia acontecer? O hall ia ficar aqui bonitinho. Quando chegasse aqui, ia dar um recorte. Só que aqui é a sala. Aqui é muito mais importante do que o hall. Essa porta abre pra lá. Aquele pedacinho fica escondido. Então o que eu fiz? A gente soltou a paginação a partir deste ponto aqui. E ali sim vai ficar com recorte. Mas ali não importa muito, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês. Ah, o projeto tá aqui, ó. Olha aqui. Que eu comentei, tá vendo? Aqui é o hall do elevador e aqui é o canto onde eu vou soltar o piso para todos os lados. Desse jeitinho aqui, todo o corredor aqui vai ficar sem recorte. A gente vai começar, ó, alinhando por essa parede. Então os tacos aqui vão sair inteiros. Aqui no pilar e aqui desse lado vai dar um recorte. Mas aqui, que é uma passagem principal, vai ficar sem recorte. Só que como tudo nas obras não é tão simples assim, o que aconteceu? Ó, eu vou mostrar aqui com o taco na mão pra vocês. Esse é o ponto de partida, né? Então a gente vai começar daqui. Este taquinho que vai ficar aqui nessa parede, ele precisa ter pelo menos 1 centímetro, 1,5 centímetros aqui de dilatação. É a junta de dilatação que a gente chama. Tem que ficar longe da parede, porque a madeira se movimenta. E o que vai acontecer se a gente continuar reto aqui, ó? O piso não vai encostar nesse ladrilho. Lembra? Essa é a Cozinha Monet, olha. Essa parede aqui, ela tá alinhada com esse piso, mas como o rodapé precisa dessa junta de dilatação ali embaixo, aqui o taco não ficaria colado. Então a gente vai colar esse taco aqui, o ponto de partida dessa medida aqui vai ser este ladrilho. Aqui nessa parede vai ter um recorte pequenininho nessas peças, para ter a junta de dilatação e casar o desenho certinho. Deu para entender? Ó, outro detalhe super importante é o alinhamento. Tá vendo? A gente tá puxando aqui a linha para ver se ele tá bem alinhadinho daqui da sala até o final do corredor. Na verdade, até o final lá do quarto do casal. Tá vendo? Olha a linha aqui, ó. Por quê? Muitas vezes as paredes elas estão fora de esquadro e aí o piso não vai ficar alinhado, isso é um problema. Precisa puxar a linha para deixar tudo retinho, tá? Ó, vocês lembram que a gente estava começando o piso dali? Olha a sala, praticamente pronta. A gente só tá terminando um encontro de materiais ali, olha, com a cozinha Cozinha Monet. Para quem não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima.
É literalmente um quebra-cabeças. E ele tá cortando uma peça por uma, olha o capricho. Pra encaixar, tem que ter paciência, né? Mas tá ficando lindo, ó. Tá um pouquinho mais baixo ainda, porque tá sem cola, mas vai ficar no mesmo nível. Viu como paginação não tem regra? Olha o que a gente fez aqui. Ah, e lembra essa linha? Olha só. Ela continua aqui, pra servir de guia, tá vendo? Até o final. Essa linha não pode sair do lugar. O que você falou agora? É bonito, mas é difícil de estar fazendo esse mosaico. Ele fala, é bonito, mas não faz mais isso comigo, não. Não vou fazer, mentira, não prometo. É porque aqui, ó, além de entrar, pra dificultar um pouquinho, o que a gente inventou? O dama. Então é dama camuflado. Aí ferrou, né? Pra que facilitar se a gente pode complicar, né? A Camila me fez uma pergunta ótima. Ela escreveu assim: sempre fico na dúvida de onde começar a paginação de um banheiro ou de uma cozinha. Ela tá falando de parede, tá bom? De cima pra baixo ou de baixo pra cima? Melhor o recorte na parte de baixo? Desde já agradeço. Também agradeço, Camila. Eu prefiro o recorte em cima, na verdade. Mas isso não tem regra, tá? Eu já fiz recorte embaixo também, mas depende muito do projeto, depende muito do revestimento. Geralmente eu deixo o recorte pra cima. Quando você tem um revestimento desenhado, você escolhe o lado que você quer privilegiar, deixar mais valorizado. A gente escolheu este lado da bancada aqui pra soltar o revestimento com o desenho inteiro, tá vendo? E o recorte ficou naquele canto. Sobre esse canto aqui, tem um detalhe especial sobre paginação que eu falei lá no vídeo da Cozinha Monet. Eu vou deixar aqui pra vocês verem. Ah, já vou emendar a pergunta, quer ver? Pergunta da Luana. Ela escreveu assim: minha dúvida é sobre a paginação de piso na parede. Ela quis dizer a paginação do revestimento na parede. Tem muita gente que chama revestimento de piso, né? Eu já vi bastante gente falar assim. Ela tá na dúvida em relação à tabica. Devo começar a paginação uns 10 centímetros acima da altura final ali do pé direito, acima do forro, para que a tabica fique fixada em cima do piso, ou seja, em cima do revestimento. Sim, eu gosto da tabica em cima do revestimento, tá? Eu prefiro do que o revestimento entrar embaixo da tabica. Eu já falei sobre isso em alguns vídeos também. Mas isso, dos 10 centímetros pra cima, pra baixo, você não precisa de tanto. Uns 5 centímetros é suficiente. Mas como eu disse, eu prefiro muitas vezes começar de baixo pra cima. Não precisa começar de cima pra baixo, porque também fica mais difícil a instalação, sabia? É melhor você começar de baixo. A primeira peça, na verdade, ali embaixo, eu deixo pra colocar no final, porque muitas vezes o piso não tá no nível, porque banheiro geralmente tem uma queda, tem um desnível pra conseguir uma boa queda d'água. O que vai acontecer? Esse primeiro piso, essa primeira peça vai precisar de um recorte. Gente, é coisa mínima, tá? Mas sempre rola um recorte na primeira peça. Bem pouquinho mesmo, quase assim uma lixadeira, não chega a ser um recorte, pra conseguir acompanhar esse nível do piso, que tá inclinadinho. Então, você deixa a segunda peça no nível e essa primeira você acompanha o recorte do piso, tá bom? E deixa um pedacinho ali em cima depois pro gesseiro encostar a tabica, como você falou. 10 centímetros eu acho muito, uns 5 tá bom. Ah, a Sara também fez uma pergunta muito boa. Parece besteira, mas isso é importante, sabia? Ela escreveu assim: eu tenho uma dúvida. Quando colocar o piso ou azulejo na parede e eles necessitarem de corte, qual o melhor local para esses cortes ficarem? E não ficarem gritantes e aparecer que, tipo, foram mal cortados. Aliás, ela colocou mal colocados, eu que falei mal cortado, porque rola às vezes de ficar mal cortado e parecer que tá mal instalado. E não é por falta de capricho da pessoa que tá cortando. Às vezes o material é difícil mesmo de cortar. A riscadeira, uma riscadeira bem boa mesmo, às vezes é melhor do que a serra de corte, sabia? Ela acaba tirando menos o esmalte, se for esmaltado, o revestimento, do que a serra. Mas vamos lá, ó, esse aqui é um ótimo exemplo. Não sei se vocês conseguem enxergar. Aqui
Aqui é a parte do corte que já vem de fábrica. E aqui em cima é o corte que fizeram com a mão, lá com alguma máquina. Isso aqui é uma amostrinha, tá? Foi a própria loja que cortou, mal cortado pra caramba, né? Cá entre nós. O que eu faço? A gente tem sempre, quase sempre, né? Uma parede ali de canto, onde esse revestimento vai terminar, vai acabar ali nesse canto. O que eu faço? Eu deixo o recorte no canto. Você cortou a peça para finalizar a sua parede. Você vira o recorte pro lado do canto e coloca ali. Aí a outra peça vem aqui por cima. Ou, não tem outra peça, já finaliza aqui com a própria pintura, com a própria massinha. Tem um truque muito bom. Eu já fiz muito isso, gente. Você abre um pouquinho a parede nesse canto e encaixa a peça. Essa pergunta nem me pediram, mas eu vou falar. Isso serve para paredes fora de esquadro. Não sei se alguém me perguntou, mas eu não vi. Quando a parede tá fora de esquadro, ao invés de você colocar uma mini tirinha, sim, porque a parede fora de esquadro não vai casar o alinhamento do revestimento com a parede. Em vez de você colocar uma mini tirinha pra dar certo isso, cavuca um pouquinho a parede e entra com o revestimento nesse canto, entendeu? Que tá fora de esquadro. Porque, por exemplo, tá menor em cima e maior embaixo, e aí vai ficar ali faltando um pedaço. Você ajusta a parte de baixo certinha pra morrer ali no canto, e a parte de cima, que tava mais apertada, ao invés de você cortar, você abre a parede e encaixa. Eu já fiz muito isso, gente. O Zé que trabalhava comigo, ele chamava de ajuste técnico. A famosa gambiarra. Recebi uma pergunta aqui da Lica Poral, hashtag trocando ideia, sobre paginação. Qual a melhor opção quando vai trocar parte do revestimento? Essa pergunta também é muito boa, gente. Vou trocar o piso da cozinha e integrar, mas não vou trocar o porcelanato da sala. O que acontece? A paginação não vai casar. Você vai ter lá o encontro de dois materiais com paginação desencontradas. Para quem sofre de toque, isso é um pesadelo, gente. O que eu recomendo? Você pode colocar uma soleira entre esses dois materiais, que assim dá uma quebrada no visual. Então você tem ali uma marcação de que são dois revestimentos com dois tamanhos, dois desenhos diferentes. Se você puder comprar um revestimento novo na mesma medida do revestimento antigo, eu acho que é o melhor dos casos, porque você vai acompanhar essa paginação, esse desenho do rejunte. Mesmo que sejam materiais diferentes, o desenho ali das juntas vai ser o mesmo. Mas, bom, difícil isso acontecer. Uma soleira eu acho que resolve bem. Outra ideia que eu já usei, mas assim, não é o melhor dos casos, tá? Mas funciona. É você, por exemplo, mudar o sentido da paginação. Então você tem ali uma paginação reta na sua sala, você pode de repente colocar na diagonal na cozinha. Sabe assim, quebra totalmente o desenho, muda totalmente, que assim dá pra perceber que é novo mesmo, não tem nada a ver um com o outro. Do que tentar casar e não casar, vai incomodar mais do que mudar totalmente, sabe? Olha que engraçado, na sequência veio uma pergunta da Má. Oi, Paty, quando usar soleiras, tem opção mais modernas e sutis e tal. Eu sempre coloco pra dar acabamento na mudança de piso. Foi o que eu acabei de falar. Eu também recomendo isso, Má. Porque ela falou assim, o pedreiro falou para o meu cliente que não se usa mais. Seu pedreiro, sei lá, tá sabendo de alguma novidade que eu desconheço, porque eu sim continuo usando soleiras nesse encontro aí de materiais e não vejo problema nisso, tá? A única coisa, de repente, colocar uma soleira num tom, numa cor mais próxima possível do revestimento, para não ficar aquela marcação, parece que você tem ali uma faixa de perigo no meio dessa casa, sabe? Você tem que pular alguma coisa, porque o visual, né? Você vai enxergar aquilo, se for muito gritante, uma cor muito diferente do resto, você vai enxergar como um corte muito forte ali entre os materiais. O M. Calheiros me perguntou se a paginação espinha de peixe tem muita perda, se usa mais por metro quadrado. Sim, geralmente a gente tem mais recorte nesse tipo de paginação e aí você acaba perdendo um pouco mais de material. Falando em perda, né, de paginação, sabia que os revestimentos maiores você acaba tendo mais perda? Claro, depende muito da paginação. Se você puder colocar um revestimento grande num ambiente que você vai conseguir
conseguir casar ali certinho as peças com o tamanho do espaço, do ambiente, melhor. A perda vai ser mínima, provavelmente vai ter um recorte muito pequenininho. Mas se tiver uma sobra muito grande, você imagina cortar uma peça de 1,20 m por 1,20 m, cortar metade da peça. Gente, você vai ter ali 60 centímetros por 1,20 m de perda. É muito material. O que acontece com um revestimento pequenininho? Se você tiver um recorte, ó, você vai cortar metade de uma pastilha, você vai perder 1,5 cm², entendeu? Quanto menor o revestimento, menor a perda. Geralmente, tá? Como eu disse, não é regra. Depende muito aí da sua paginação, mas quase sempre é assim. A Natália me escreveu perguntando para paginação com ladrilho em 2 cores. Devo comprar quantidades iguais ou mais um do que de outro? Natália, vai depender da criação aí, da sua paginação, da sua composição de cores. Deixa eu te dar um exemplo real que acabou de acontecer comigo. Sabe o apartamento da Cozinha Monet? Eu não sei se você assistiu o vídeo que eu mostrei a lavanderia. Lá a gente criou uma paginação com os ladrilhos, com letras, que a gente desenhou ali algumas palavras, como se fosse um caça-palavras. E cada uma daquelas letras, o fundinho delas tem 3 tons diferentes. Eu usei branco, um cinza claro e um cinza mais escuro. A hora que eu coloquei isso no papel, eu desenhei exatamente a cor de cada ladrilho, o fundo de cada ladrilho, com a letra que eu queria. Aliás, tem um site muito legal que embaralha as letras para vocês criarem um caça-palavras. Isso é muito legal, dá para fazer para as crianças brincarem. Foi meu cliente que me passou, eu nem conhecia. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? É muito legal para quem quiser criar paginações de caça-palavras, como eu fiz. Ajuda muito. Voltando, eu tinha então ali o meu desenho com as cores que eu queria. Eu acabei misturando essas cores daquela maneira que eu chamo de bagunça organizada, sabe? Você faz uma baguncinha, mas com uma certa lógica para não repetir muito cinza num canto, só preto em outro, preto eu não usei, só branco em outro, enfim, você vai criando ali aquela composição. Quando eu tinha aquilo pronto, aprovado pela cliente, definido, o que eu fiz? Eu peguei o projeto e literalmente eu contei quantos ladrilhos com a letra A com o fundo branco eu tinha, quantos ladrilhos com a letra A com fundo cinza claro eu tinha, quantos ladrilhos com a letra A com fundo cinza escuro eu tinha, e fui fazendo uma tabelinha ali, uma contagem para eu fazer esse pedido para a fábrica. E a hora que eu mandei para eles, tinha ali a quantidade de cada letra com cada cor de fundo diferente. Então eu sugiro você criar sua composição, aprovar o projeto e depois fazer a contagem, a não ser que seja uma área gigantesca e não tenha como você fazer a contagem manual. Aí você pode chutar meio a meio, se você quiser mais de uma cor do que do outra, você aumenta um pouquinho essa quantidade. Mas geralmente, mesmo uma área razoavelmente grande, se for um desenho muito especial e delicado, como foi essa lavanderia pra mim, eu prefiro fazer a contagem manual. Para certas coisas não existe milagre não, gente, não existe aplicativo. É horas bunda na cadeira mesmo. Nossa, o Diogo me fez uma pergunta que eu achei muito, muito boa. Porque sempre que a gente pensa em paginação, geralmente a gente pensa em ladrilhos, porcelanatos, azulejos, mas olha só a pergunta dele. Hashtag trocando ideia. Olá, a escolha da paginação interfere nos cuidados ou é apenas no visual? Amo seus vídeos e seus trabalhos. Obrigada, Diogo. Na verdade, interfere sim nos cuidados, sabia? Principalmente, eu tenho aqui, ó, dos pisos de madeira. Os porcelanatos, sinceramente, não vai interferir se você vai colocar na longitudinal ou na transversal, não vai mudar muito ali para manutenção. A madeira vai mudar sim. Claro, eu tô falando isso com uso contínuo, de anos. O que eu recomendo? Você sempre pensar na sua maior circulação da casa. Você tem ali na sala uma passagem muito forte, né? Como se fosse assim um corredor. É aquela circulação mais usada. Eu recomendo você colocar os veios da madeira nesse sentido da circulação. Ai, Patrícia, mas não vai ficar no sentido longitudinal da sala e eu prefiro no sentido longitudinal. Ok, então coloca no sentido longitudinal, mas saiba que o que é recomendado pelos fabricantes de pisos de madeira é você usar esse critério da maior circulação para você acompanhar os veios da madeira, para que com o tempo isso não corra nenhum risco de
danificar o piso. Mas, gente, como eu já disse, isso acontece depois de muitos anos de uso, tá? Mas já que me perguntaram, falei. Ó, o piso de madeira é assim. É colado um a um. Se bem que tem bastante piso que ainda é pregado, né? Tem. Parafusado, pregado. Mas a maioria é colado, né? A maioria é, agora quase não tá mais usando mais pregado não. Nem parafusado. Paginação de revestimento é uma das coisas que eu mais gosto de detalhar em projeto. A gente tem muita opção, né? Tem aquele tipo amarração, sabe? Que é um tijolinho do lado do outro e aí o de cima você põe no centro, desencontrado, como se fosse tijolinho à vista. O famoso Metro White. Mas você pode pegar esse mesmo Metro White e ao invés de usar amarração, você pode fazer escama de peixe, por exemplo, ou na diagonal, ou tipo dama, como a gente fez nesse piso de madeira. Você pode colocar tudo na vertical ou tudo na horizontal, casando ali o rejunte sem desencontro nenhum. Gente, assim, eu não sei se é infinito. Acho que não, né? As possibilidades de paginação, mas deve estar perto de ser. Tem muita opção. Vocês já viram aqueles desenhos de tacos que eles criam praticamente um quebra-cabeça geométrico? Tem algumas lojas que chamam de Dijon, Versalhes, Paris, Mônaco. Cada um forma um desenho diferente. É incrível, eu acho isso lindo, lindo, lindo. Não é muito usado. A gente não vê isso muito em residência, nem em comércio também. Mas se vocês forem pro Vaticano, vocês podem ver lá no piso deles tem um desenho muito especial com tacos de madeira e fica maravilhoso. Eu vou deixar uns exemplos nos meus stories lá no Instagram, tá bom? Desses pisos especiais, dessas paginações diferentes com tacos de madeira. Eu acho lindo. E aí, o próximo vídeo, a gente vai falar sobre o quê? Me escreve aqui embaixo, coloca aquela hashtag trocando ideia, me fala se gostou desse vídeo, se inscreve no canal e no canal da Dicenza. Beijo, valeu, tchau!